Oi, todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Verônica Spar e você está no Sparrices. Hoje nós vamos dar continuidade, como se eu não tivesse parado há 2 anos atrás, na sequência de vídeos que eu estava fazendo sobre as crônicas de Arthur, do Sr. Bernard Cornwell. E, bom, nesse livro aqui, nós damos sequência à história de Arthur, seguida ali de O Rei do Inverno. Já tem vídeo para o primeiro livro aqui, tá? Por isso que eu tô falando, dando sequência, como se nada tivesse acontecido. E a história, ela continua no exato momento em que a outra se acaba. Esse segundo livro, O Inimigo de Deus, nós vamos entender por que deste apelido, porque, veja, Arthur, ele pega um lugar inóspito, onde muitas coisas estão acontecendo, muitos povos estão se degladiando para fazer expansões territoriais e, obviamente, uma terra que é muito produtiva vai chamar muita atenção. Mas ela não começa por simplesmente chamando a atenção de outros povos, outros reis, outros pagãos. Ela começa também chamando a atenção de mais cristãos. Como Arthur tem uma concepção de fazer com que a terra seja livre para que o homem possa acreditar naquilo que ele bem entender, começa também a nascer um conflito entre os próprios moradores, os próprios homens e, portanto, dentro da própria coroa, a respeito do que realmente é a fé. Até porque o rei antecessor, e nessa história nós sabemos que Arthur não é rei, já vou, dar esse disclaimer aqui, se você não viu o primeiro, talvez seja interessante você ir lá ver a resenha do primeiro para poder vir aqui e ver desta. Arthur, ele está cuidando, ele está no lugar temporariamente de Modred, né, que é então o herdeiro da coroa, enquanto ele tem a idade necessária para tanto, para assumir ali seu lugar, né. E esses enlaces políticos, eles acabam se encontrando com esses enlaces religiosos. A religião, ela acaba por se cruzar com a política em muitos locais, e os conflitos, eles se tornam ainda maiores. Então, por um lado, Arthur, ele é tido como aquele que virou as costas para o povo pagão, e pelo outro lado, ele é tido como inimigo de Deus, porque ele ainda dá ouvidos aos pagãos, principalmente a Merlin, que é uma figura engraçadíssima. O Merlin desse livro aqui é o melhor Merlin que eu já li na minha vida. Gente, esse Merlin, ele tem uma sacada, ele tem uma ironia, ele tem um espírito que eu não consigo descrever para vocês, só lendo mesmo. E aqui também nesse segundo volume, nós vamos ficar sabendo dos enlaces matrimoniais que finalmente acontecem. A gente já sabe um pouco lá no primeiro volume, mas neste aqui muito mais, né? Que Arthur, obviamente, ele se envolve ali com Yennefer, e Derfel também não sai para trás. Ele sai com uma esposa muito boa, que na verdade deveria ser a prometida de Arthur. Vocês leiam aí que vocês vão entender. E Derfel é o nosso narrador. Ele começa contando então como ele viu a terra, as pessoas se degladiando, começando a ter então esses enlaces políticos onde a religião se enrosca com as ideias e as concepções de expansão, de quem deve ficar, de quem deve sair, de quem deve viver, de quem deve morrer. Ele vai contando tudo isso a uma rainha chamada Rainha Igraine. Ele, nos tempos atuais dessa história, está ali num mosteiro e ela está o visitando para que ele conte a verdadeira história de Arthur. Então ele vai falando para ela dessa questão de como era a sua vida antes dessa conversão, né? E outro ponto que nós temos nesse segundo livro, que nos faz entender também muito desse nome de inimigo de Deus, é a história que nós vemos de Tristan e Isolda. Gente, essa parte desse livro, eu não posso falar absolutamente nada para vocês, a não ser que vocês leiam a concepção que o Sr. Bernard faz aqui da história de Tristan e Isolda. É sem sombra de dúvida uma das coisas mais bonitas que eu já li na minha vida, e mais tristes. Muito triste. Há guerras, há muitos acontecimentos de batalha, você vai entender como funciona a parede de escudos, como que se separa o exército, como que as ações de guerrilha, elas são escolhidas para quem vai, para quem fica, como que os grupos eles vão ser divididos. Mas para além disso, nós vemos muito mais o jogo intelectual acontecendo. Aquele jogo que acontece no silêncio velado, onde inimigos que você achava que eram amigos se revelam, onde Arthur ele vai percebendo que talvez tenha tomado más decisões lá atrás, que suas novas decisões também não são tão boas quanto ele imaginou, que isso vai ter consequência na vida
vida direta de outras pessoas e que, portanto, o que acontecer a essas pessoas é também de sua responsabilidade. Ele começa a entender que o jogo de trono, né, se assim podemos chamar, não é uma coisa tão fácil quanto ele achou que seria, como fazer parte de uma batalha, né? E nós descobrimos um Arthur muito inteligente, mas também um Arthur que é muito fácil de ser manipulado, principalmente por Gwyneth. Ela o manipula muito bem mesmo. A figura de Lancelot também é bem diferente na concepção do Sr. Bernard Cornwell, e ele é um embuste. Não tem outra palavra para dizer além dessa. E a gente vai pegando o ranço dele a cada momento em que ele aparece. E não apenas dele, mas Morgana também é uma decepção. Vocês também vão ter que ler para entender o que, é que eu tô querendo dizer. Mas o que me surpreende é a participação e a força que Nimue ela mostra. Nimue ou Nimue, aí você escolhe como que você quer chamar. Mas Nimue, ela se mostra uma sacerdotisa muito interessante, muito forte. E uma parceira de fato de Merlin, porque ela não o questiona, mas ela quer que as coisas aconteçam tanto quanto ele. Merlin, nessa parte, está interessada em encontrar relíquias sagradas que são importantes ao povo pagão e que talvez faça com que os cristãos sumam e que as guerras de fato acabem. Merlin tem piamente a certeza de que se ele conseguir reunir todas essas relíquias sagradas, ele vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade dos deuses. E Nimue, ela também tem muita fé que isso aconteça. É um povo todo muito sofrido, mas uma coisa que eu acho muito interessante sobre a construção do Sr. Bernard acerca de Merlin, de Morgana, de Nimue, é que ele não deixa você saber se de fato eles são sacerdotes e sacerdotisas com muito poder, realmente bênção dos deuses, ou se são charlatões que sabem disfarçar aquilo que eles fazem e pregam peças em pessoas que estão desavisadas. Então você sempre vai se questionar se é um truque ou se de fato está acontecendo. Mas é isso, gente. Então, nessa segunda parte, nós entendemos por que Arthur é chamado assim, esses enlaces políticos, toda essa temática. E é um livro que é sensacional. Tem muita gente que não gosta dessa segunda parte, eu particularmente gosto bastante, porque tem essas construções, essas concepções de inteligência. Eu acho que a guerra ela não se faz por simplesmente nação todo o tempo. E eu acho que era interessante que as coisas acontecessem dessa forma, dessa maneira, até para que a história ela fosse conduzida de uma outra forma. Esse livro, ele tem ali uma parte que vai ter um embate direto entre Lancelot e Arthur. Quem vence, só você lendo, porque aí o livro ele vai parar nessa exata parte. Uma contribuição que eu gosto muito dos livros do Sr. Bernard é que ele sempre coloca nota de autor para falar um pouco das suas escolhas na narrativa, e isso dá luz a alguns pontos da história. Então, é um livro muito interessante. A tradução está boníssima. Se eu não me engano, foi o Alves Calado que fez a tradução deste livro. Deixa eu só conferir isso mesmo. A tradução é do Alves Calado e é uma tradução muito, muito boa. Vou pegar agora a edição para mostrar para vocês. Bom, essa aqui é a minha edição de luxo das Crônicas de Arthur, do Sr. Bernard. E, bom, aqui estão os livros, né? O Rei do Inverno, O Inimigo de Deus e Excalibur. Então, para não ficar tirando toda hora daqui, eu tô usando os meus livrinhos de bolso para mostrar para vocês. Mas essa edição, ela é muito bonita. Eu vou tirar um livro para mostrar aqui. Ó, peguei Excalibur para vocês verem. Então, tem uma insígnia. Atrás também tem uma insígnia diferente para todos os livros, tá? E aí, a folha de guarda é assim, do livro. O recorte do livro é todo em vermelho, todos eles, tá? Todos três têm essa mesma cor. As folhas, elas são um pouquinho, a gramatura é um pouquinho fina, mas nada que impacte. Você pode sim usar marcador que não fica vazando pro outro lado, tá? Aí a diagramação, ela é muito boa, as partes elas são bem melhor divididas do que, obviamente, nas edições de bolso. Tem um fôlego bom para se ler. Eu só acho que o respiro aqui do meio é um pouquinho curtinho, mas nada que impacte ou impeça a leitura. E são edições maravilhosamente lindas, capa dura, toda chiquetosa. E aí, né, pra não ficar, como eu falei pra vocês, tirando toda hora daqui do box, eu prefiro usar as minhas edições pra falar com vocês, mas é o mesmo conteúdo, a gente conversa numa boa. E é isso, eu vejo vocês então no próximo vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado.
Não esquece de curtir, de comentar se você já leu esse livro, se você também gostou da leitura, se você achou ele meio parado, se você gosta do primeiro, mais do terceiro. Deixa aí seu comentário. Deixa também falando o que é que você achou de conhecer um pouco mais da obra do Sr. Bernard. E eu volto para conversar com vocês em um outro momento sobre Excalibur.